Jesus, boa noite para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 29, né? A música que a gente escutou agora é André Valadão, Porque Ele Vive, né? Tá? Pra quem gosta, né? Depois de procurar a música, amém. Eu ia dar aula ontem, né? Eu ia fazer o Provérbios 29 ontem, hoje o 30 e amanhã finalizar o livro de Provérbios no 31. Mas, gente, eu não aguentei, eu tô muito cansada, né? Eu falei pra vocês, a cirurgia que eu fiz não deu certo, infelizmente, eu vou ter que fazer de novo. E eles já marcaram, eu vou fazer o mês que vem de novo a cirurgia. E eu já preciso voltar para aquela preparação. A paz, Elizabeth. Eu preciso já voltar para aquela preparação de ficar indo dia sim, dia não lá no hospital. Então eu tô bem cansada. Mas a gente vai terminar, estamos terminando já o livro de Provérbios, graças a Deus, amém. Né? Mas aí eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Aos pouquinhos a gente chega lá com a graça de Deus, amém, né? Deus é bom, glória a Deus, né? Amém. E eu não gosto de dar o estudo aqui, a aula muito cansada, né? Que eu gosto de me empenhar, gosto de dar com qualidade, né? Com realmente dedicação, né? Então, por isso que eu não dei ontem aula, né? Mas aí hoje a gente vai ter Provérbios 29, amanhã vai ser Provérbios 30 e na segunda-feira, com a graça de Deus, né, a gente termina o livro de Provérbios falando sobre Provérbios 31. Aí na terça, com a graça de Deus, a gente volta pro livro de Reis e fala ali sobre a queda de Salomão, tá bom? Amém, gente. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Né? E daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre a divisão dos reinos ali, os profetas, né, que vem falando ali com o povo, que o povo começa a se perverter, né? Então a gente vai estudar os dois reinos, o reino sul e o reino norte. Vamos entender, né? O profeta era da onde? O profeta era do reino de Israel, era do reino de Judá. O profeta estava falando com o reino norte ou com o reino sul, né? Então a gente vai começar a entender isso daí, tá bom? Já tá chegando a hora, graças a Deus, amém. Eu vou orar agora, amém, e a gente vai começar a estudar Provérbios 29. Provérbios 29 não é um capítulo difícil, é um capítulo fácil, né? É um capítulo simples, tá bom? Não tem muita explicação assim que dá, não tem muita metáfora, né? É um provérbio bem simplesinho. E eu vou fazer a leitura de uma forma bem clara, tá bom? Amém, gente. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai, de pé, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, meu Deus, te buscando cada vez mais, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos dê tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor, meu Deus, nos preencha com saúde, meu Deus, nos levante, nos bote em pé. Que o Senhor nos dê força, nos mande o seu renovo, meu Deus. Que o Senhor nos renove, Pai, em nome de Jesus, para que venhamos, meu Deus, a ter pique, para mergulharmos cada vez mais na Tua presença, na Tua palavra, meu Deus, que venhamos a buscar cada vez mais entendimento sobre o Teu reino, entendimento sobre a Tua verdade, que a Tua palavra seja clara aos nossos ouvidos, aos nossos corações, à nossa mente, que o Senhor se revele de uma forma muito simples, que não venhamos a ser confundidos, que não venha a haver dúvidas em nossos corações, em nossas mentes, mas que todas as dúvidas sejam sanadas pelo Teu Santo Espírito, Pai, amém. Que o Senhor, Pai, derrame sobre nós discernimento, derrame sobre nós da Tua sabedoria, que a Tua palavra seja muito simples e clara, meu Deus, a cada um de nós, que ao ler a Tua palavra, meu Deus, ainda que sozinhos na nossa casa, o Senhor nos dê entendimento para que venhamos a ter compreensão do que ali está escrito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor, Pai, revele a cada um de nós a sua verdade, os seus preceitos, o Teu juízo, a Tua vontade, meu Deus, porque se nós tivermos conhecimento verdadeiro dos Teus preceitos, dos Teus mandamentos, da Tua lei, das Tuas ordens, do Teu juízo e da Tua justiça, nós andaremos nela, Pai, porque nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua palavra, nós queremos contemplar a Tua face, nós Te buscamos, Pai, porque não há um lugar melhor onde queiramos estar, Pai. Em Ti é o melhor lugar onde existe no mundo, e é por isso que nós Te buscamos, Senhor, amém, porque nós queremos a Tua paz e não a paz do mundo, nós queremos a Tua alegria e não a alegria do mundo, nós queremos tudo que vem de Ti, Pai. Então por isso nós pedimos, Senhor, tira de nós, de cada um de nós, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Tira de nós, meu Deus, nos molda, que o Senhor venha, meu Deus, com a Sua mão amorosa e nos transforme, que venhamos a andar, meu Deus, na Tua palavra, que venhamos a andar, meu Deus,
como exemplo nessa terra, que venhamos a praticar tudo aquilo que estamos aprendendo, que venhamos a praticar a tua verdade, Senhor, amém. Que venhamos a ser a Bíblia que as pessoas vão ler, que venhamos a ser um testemunho vivo do Deus maravilhoso que o Senhor é, Pai, amém. Nos ensina a sermos melhores, Pai, em nome de Jesus. Nos dê um novo coração, nos ensina os teus preceitos, os teus mandamentos, para que não nos desviemos deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Manifesta sobre cada um de nós da tua glória, da tua bondade, da tua misericórdia e da tua graça. Meu Deus, que a tua mão seja sobre nós de uma forma carinhosa e bondosa, Senhor. Que o Senhor desvie o seu olhar de ira sobre nós. Amém, Deus. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer num pecador arrependido. O Senhor tem prazer naquele que te busca, Senhor. O Senhor tem prazer naquele que busca se ajeitar, busca se converter, busca se transformar. E assim somos nós, Pai, porque nós reconhecemos que nós não somos perfeitos. Muito pelo contrário, nós temos muito que mudar, nós temos muito que melhorar, nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai. Nós pecamos, Senhor, nós pecamos todo dia, a todo instante, em pensamento, em ações, em fala, e ainda que involuntariamente um desejo vem em nossos corações que não deveria ter vindo, e então nós já pecamos, Pai, porque nós somos apenas pó, mas a tua palavra diz que pelo Senhor saber isso, o Senhor sabe a nossa condição e é por isso que o Senhor se compadece de nós, Pai. Então, amém, meu Deus, que o Senhor se compadeça de cada um de nós e não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, Pai. Mas que o Senhor não se atente aos nossos pecados, Pai. Que o Senhor, Pai, não nos retribua segundo aquilo que os nossos pecados merecem, mas que o Senhor derrame sobre nós da tua graça e da tua misericórdia. Que a tua bondade seja plena em nossas vidas, Senhor. Amém. Transforma a nossa mente, Pai, para que não venhamos a ter uma mente distorcida, que não venhamos a ter uma mente de escravos, Pai. Amém. Porque assim como o povo de Israel, que era um povo liberto, um povo que já estava sendo guiado no deserto pela tua nuvem, pelo teu fogo, aquele povo ainda tinha mente de escravo. Que não sejamos assim, Pai. Então transforma a nossa mente, Pai. Liberta nossas mentes, para que não tenhamos a mente de escravo, porque nós já somos livres em Ti, Pai. É isso que o Senhor quer, que sejamos livres. Amém, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, pela sua graça e infinita misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor imenso, que o Senhor cumpra sobre cada um de nós todas as boas palavras que o Senhor um dia disse, tudo aquilo que o Senhor de bom um dia prometeu, a todos aqueles que te amam, a todos aqueles que te buscam, a todos aqueles que te servem, Pai, que todas essas boas promessas se cumpram em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que todas as boas promessas que o Senhor um dia fez a Abraão, que se cumpram sobre nós, porque a tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas um dia feitas a Abraão, e que assim seja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor nos livre, Pai, em nome de Jesus. Nos guia, Pai, de mão dadas pelo caminho, para que não venhamos, Pai, a andar por nenhum caminho errado. Nós só queremos ir aonde o Senhor for, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos dê a provisão de cada dia, o pão nosso de cada dia, que seja sempre nos dado, Senhor, pela tua infinita graça. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Então agora a gente vai falar sobre Provérbios 29, né? Eu falei, é um capítulo bem simples, tá? Então eu vou fazer a leitura, mas eu vou ler de uma forma mais simples. Mas é bem tranquilo esse capítulo. Não tem metáfora, né? Não tem muita coisa que explicar. Ele fala uma coisa querendo dizer outra. Não, ele fala e quer dizer o que ele tá falando mesmo. Tá bom? Então, amém. Diz assim no versículo 1: o homem que é muitas vezes repreendido e endurece o seu coração, de repente será destruído, sem que haja cura. A pessoa, ela é muitas vezes corrigida, tanto por Deus como por pessoas, pelos sábios, né? Então, a pessoa tá sempre andando errado e direto ela é corrigida. Direto a pessoa fala, ó, você tá, cuidado, o caminho que você tá seguindo é errado, isso não é certo. Deus mesmo vem corrigindo várias vezes, né? Porque Deus, a gente lembra, o livro de Jó diz que Deus fala com o homem, Deus fala conosco, com a humanidade, de várias formas, né? Deus tá querendo que a gente ouça Ele.
E Deus fala de várias formas. Só que a gente às vezes não dá bola. Então Deus falou com a gente de uma forma, a gente não deu bola. Deus vai falar de outra. A gente não deu bola, Deus vai falar de outra. E é assim que Deus vai trabalhando, tentando falar com a gente dessa forma. Até pelo silêncio Deus fala, né? E assim né? E também com relação aos homens. Às vezes o sábio vem e repreende o tolo. O sábio vem e repreende o que está errado, né? O pai, a mãe sábia, repreende o filho. E aqui ele está dizendo assim, cuidado, você que é muitas vezes repreendido e você não dá bola, você, em vez de você mudar, você vai e coloca no seu coração que você está certo, você se acha por sábio aos seus próprios olhos, né? Você endurece seu coração e não quer ouvir ninguém, cuidado. Porque você vai ser destruído. Você vai ser destruído. Uma hora a sua recompensa vai chegar. E a sua recompensa não é boa. E quando ela vier, não haverá cura. Você não vai ter como escapar dela. Então toma cuidado. Tem uma coisa que é dita que é verdade. Quando todo mundo fala a mesma coisa e só você está falando o contrário, será que realmente você é o certo? Né? Tá, todo mundo fala a mesma coisa e as pessoas nem estão juntas, né? Às vezes são pessoas diferentes, lugares diferentes, mas elas têm o mesmo pensamento, as pessoas estão falando a mesma coisa e será que você é que tá certo? Você é o do contra, né? Você é o único que tem um posicionamento contrário ali e você tá certo e tá todo mundo errado. É meio esquisito isso daí, né? É nesse sentido que tá sendo falado aqui. Poxa, chegou um monte de gente te repreendendo. Um monte de gente está falando que isso é errado. Um monte de gente está falando que o caminho que você está indo não é bom. As pessoas vivem te repreendendo. Será que o problema são as pessoas? Com certeza o problema é você. Porque é meio estranho você viver sendo repreendido. Você viver sendo chamada a atenção. Como que uma pessoa vive sendo chamada a atenção? É porque ela tem que mudar. Às vezes a pessoa fica sendo repreendida e fala, ai, meu pai é chato, ai, minha mãe é chata. Nossa, que careta, que chatice, né? Mas ele vive sendo repreendido. E não é só pela mãe e pelo pai. É repreendido pelo avô, é repreendido pela avó. A tia, quando vê e repreende. A professora na escola repreende. Todo mundo repreende essa pessoa. Aí a pessoa acha que ela é a certa. Né? É isso que Salomão está falando. Toma cuidado. Se tá todo mundo repreendendo você, se tem muitas repreensões, é que algo está acontecendo. E quando você decide por conta própria, vendo que está tendo várias repreensões, você decide por conta própria não ouvi-las, você está endurecendo seu coração. E isso é um caminho sem volta. E quando o seu castigo chegar, não vai ter cura, não vai ter como você escapar dele. Você vai ter que arcar com as consequências, né? Então toma cuidado. Versículo 2, Salomão diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio está no poder, o povo suspira. Salomão já havia falado sobre isso alguns provérbios atrás, né? Então é bem isso mesmo, né? Um justo está no poder, um justo está governando, um justo é o chefe da empresa, o justo é o presidente do país, o justo tem um cargo de liderança, tá todo mundo aliviado, porque ele é honesto, ele é justo. Né? Ele não vai fazer nada errado. Fica todo mundo tranquilo com ele no poder. Mas agora, quando um ímpio, uma pessoa má, uma pessoa que não é justa, entra no poder, o povo fica com medo, o povo geme, o povo suspira no sentido de gemer, né? O povo sofre, é nesse sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Na aula passada, se eu não me engano, a gente falou sobre isso, né? Salomão diz que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente põe no poder. Né? Tempo de eleição agora é muito importante isso. E Salomão diz isso, tome cuidado com as pessoas que você põe no poder. Né? Tanto dentro da tua empresa, né? Eu vou colocar como chefe da equipe. Toma cuidado com as pessoas que você coloca no poder. Porque ou as pessoas vão se satisfazer com isso, porque é uma pessoa justa, né? Vai dar tudo certo, o negócio vai andar, ou todo mundo vai sofrer. Todo mundo, vai dar tudo errado, a empresa vai cair, o país vai falir, vai dar tudo errado, vai dar tudo mal, todo mundo vai sofrer. Né? Então toma cuidado. Versículo 3, Salomão diz assim: o filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem.
Você vê que ele faz aqui uma contradição, né? Ele faz aqui um contraponto, né? O filho sábio é o orgulho do pai. Né? É como se fosse uma antítese, né? Aqui de um lado é um filho sábio que dá orgulho ao pai. Do outro lado tem o quê? O filho que fica gastando dinheiro com prostitutas. Então, esse filho que gasta dinheiro com prostitutas não é sábio, né? Então, não seja tolo, não fique gastando dinheiro, né? Com prostitutas, com prostitutos. Não faça isso, né? Quando você faz isso, você só desperdiça tudo que você tem. Você não é sábio, né? A gente lembra que aqui é o homem mais rico ensinando, né? Como ser próspero. Então, se você quer ser próspero, não fique gastando dinheiro com prostitutas. Não fique gastando dinheiro com prostitutos. Não faça isso, né? Porque a verdade é que quem faz isso, né, não dá orgulho. É o contrário, né? Traz vergonha. Versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça, né? Então, um governo justo vai deixar o país em segurança. O que quer dizer isso, né? O país não vai correr o risco de falir. Não vai correr o risco, né, de entrar naqueles estados de calamidade, sabe? Que outros governos precisam mandar ajuda. Não vai acontecer isso. Se for um governo justo. O governo é justo, ele ajuda a população, né? Lança ali os sistemas que precisa lançar para ajudar a população. Não cobra imposto caro demais. Não fica retendo muita coisa, né? Da nação, né? Então, quando o governo é assim, a nação está segura. Ela não vai falir, não vai despencar. Ela não vai precisar de ajuda de outros países e se submeter à escravidão para outro país. Daqui a pouco outro país está comprando a nação, né? Virou um território, antigamente tinha muito isso, né? Virou uma colônia, né? Do outro país. Então, um governo justo não vai acontecer isso. Mas agora, num governo injusto, onde se cobra muito do povo, da população, se cobra muito imposto, né? Se cobra muita tarifa, né? Esse governo vai falir. Então, isso não é bom, isso vai trazer desgraça sobre a nação. A gente lembra que aqui também é válido para hoje, né? Mas aqui nessa época, acontecia muito, né? Era a população, né? Eles tinham que dar um tributo para o rei. Eles tinham que pagar alguma coisa para o rei ali, né? O rei se mantinha com o dinheiro que ele pegava da população. Então, ele falava, todo mundo tem que dar todo mês tanto de imposto. Para manter o quê? Para manter o palácio funcionando, para eu manter o pagamento dos soldados, para fazer a guarda do território, para manter aqui o equilíbrio, para manter o status e continuar fazendo negociações com outros países e acordos, né? Para fechar coisas boas para o nosso país. Então, desculpa, gente. Então, vocês precisam ficar me pagando para a gente ficar mantendo. E tinha muito isso naquela época. E o que Salomão diz aqui? Olha, se o rei for muito ganancioso e ele começar a cobrar mais do que é devido, né? Ainda que entre muito nos cofres do governo, a população vai falir. A população vai cair na desgraça. A população vai ficar pobre. No governo vai ter muito. No palácio vai ter muito, mas a população vai passar necessidade, então ela vai falir, vai começar um a roubar o outro, um a matar o outro, né? E assim, já ouviu aquela coisa de que um governo dividido não existe, né? Um governo dividido quebra, né? Um governo dividido não se mantém. E é isso que ia acontecer aqui, né? Porque o palácio tá cheio, tá transbordando, mas aqui a população não tá bem. Então começam a roubar um do outro, vai fazendo aquela coisa, né? Daqui a pouco estão indo lá no palácio roubar também, e isso vai se destruindo. Aí quando eles começam a se destruir por dentro, sozinhos, né? O inimigo chega, pronto, a destruição já tinha começado por eles mesmos, né? Então tome cuidado. Tome cuidado, seja justo, né? Todo aquele que é justo mantém o que tem em segurança. Se você é dono de uma empresa, seja justo. Pague o que é certo aos seus funcionários. Se você pagar o que é certo aos seus funcionários, se você cobrar o que é certo dos seus clientes, você vai manter uma segurança nos seus negócios. Não vai falir. Mas se você começar a ser injusto dentro da sua empresa, começar a pagar mal os funcionários, começar a reter o que é do funcionário, você vai criar ali uma desgraça. Os funcionários vão começar a ficar revoltados, né? Vai começar a fazer o serviço de qualquer jeito, vai começar a fazer o serviço errado, vai refletir no cliente, clientes vão te abandonar e tua empresa vai falir. É isso que Salomão está falando. Seja justo,
né? Seja justo que vale a pena. Versículo 5, Salomão vem muito falando para a gente tomar cuidado com quem bajula. Não é boa. Tome cuidado com essas pessoas que ficam elogiando muito, né? Tem pessoas que são assim, né? Elogiam, que roupa linda, que não sei o quê. E fica uma bajulação tremenda, né? E isso não é bom. Salomão diz que o sábio não bajula. O sábio não fica elogiando esse. Um elogio, gente, tudo bem, é lógico. Uma hora ou outra a gente elogia alguém porque vem um sentimento de elogiar, né? Às vezes você fala, nossa, como você tá linda, cabelo bonito, tá muito linda desse jeito, né? Tudo bem, mas agora tá sempre elogiando. A pessoa tá sempre puxando o saco. Isso não é bom. E aqui ele diz, quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo, né? Quando você bajula demais os outros, né? Você tá achando que você tá bajulando demais o outro e você vai conseguir algo com isso, né? Tem gente que é assim, eu vou ficar bajulando muito o outro, vou ficar bajulando muito o outro, porque eu vou ganhar algum benefício. Alguma coisa eu vou ganhar bajulando muito o outro. E aqui Salomão tá falando, não faça isso, porque você não vai ganhar nada. Pelo contrário, você está armando uma armadilha para você mesmo. Você acha que essa armadilha é para o outro, para ele te beneficiar de alguma forma, para ele te dar algum benefício, algum lucro, alguma coisa? Não, isso é uma armadilha para você mesmo. Não seja bajulador. Não fique bajulando as pessoas, não fique puxando o saco, né? Isso não é bom. Versículo 6. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Não seja mau, porque o mal, ele uma hora é pego. O mal, uma hora paga pelo que ele fez. Uma hora vai dar mal pro mal. Uma hora vai dar ruim. Não seja mal. Agora, o justo, aquele que é honesto, aquele que é sincero, ele é sempre livre e feliz. Livre. Ele é sempre livre. Ele não tem nada assombrando ele, né? Às vezes a gente acha que o livre tem a ver só com prisão. Não. Às vezes, nós somos prisioneiros da nossa própria consciência. Não quer dizer que a gente vai para uma cadeia, mas a nossa própria consciência nos torna presos. A pessoa tem pesadelo, a pessoa é assombrada pelo que fez, a pessoa não tem paz, não tem tranquilidade. Essa pessoa não é livre. Essa pessoa é presa pela própria consciência dela. E aqui está dizendo, quem é honesto não fica assim. Quem é honesto não é assombrado. Quem é honesto, ele é livre, realmente livre. Tem a consciência dele que ele deita e dorme. Ele é livre. E além disso, ele é feliz. O mal não é feliz. Gente, e é verdade, porque eu conheço pessoas assim, que são erradas, que pegam dinheiro que não é justo, né? Enganam, distorcem ali para roubar, para pegar um valor assim, né? E elas não são felizes. Não são. Uma pessoa ruim, ela não é feliz. Uma pessoa má, ela não é feliz. Ela não desfruta da real felicidade, de você sorrir verdadeiramente, ser tranquilo, tá tudo bem, ter paz, né? Essa pessoa não tem isso. Então, Salomão tá falando aqui pra gente, seja honesto. Se for pra você escolher entre ser mal e ser honesto, seja honesto. Seja qual for o que haja ali por detrás daquilo, né? Se eu escolher ser mal e ter muito dinheiro, e eu escolher ser honesto e ser pobre, seja honesto e seja pobre. Porque vale a pena. Você vai ser honesto, vai ser pobre, mas você vai ser feliz e livre. Agora, se você escolher ser mal e rico, você vai ser mal, vai ser rico e você vai ser infeliz. Você não vai ser feliz, não. Os seus próprios pecados vão te atazanar, seus próprios pecados vão vir te perturbar. Você vai ser assombrado pelo que você fez. Vai viver com aquele medo. Alguém vai me pegar? Meu Deus, será que alguém descobriu? E agora? Você vai viver assim. Não compensa. Não compensa ser ruim, não compensa ser ímpio, não compensa ser mal. Versículo 7, Salomão diz, o justo se interessa pela causa dos pobres, mas os maus não se importam com essas coisas. O justo, o honesto, ele sempre se importa com o pobre. Ele se interessa pelos direitos dos pobres. Ele se interessa pela causa do pobre. Ele se interessa pelo que o pobre está falando. Esse é o justo. Ele dá atenção para o que o pobre diz. E não é só dar atenção de ouvir e depois ir embora e não dar bola, né?
É como Salomão já havia dito, Davi já havia dito, né? O justo, o honesto, ele é generoso. Se ele pode, ele dá. Se ele tem condições, ele dá. O homem generoso, o homem bom, ele dá até mesmo do que é dele. E Deus retribui. Deus torna esse homem próspero. Porque ele deu além do que ele deveria dar, né? Ele deu até do que era dele. Porque a gente lembra, já que eu já falei sobre isso, a Bíblia diz que existe um limite. A gente pode reter um valor. A Bíblia diz isso, que é legal. Deus não amaldiçoa, Deus não abomina se você retiver esse tanto. Porque é legítimo. A Bíblia diz que é legítimo eu reter tanto para mim. Mas a Bíblia diz, aquele que dá até o que era dele, ou seja, eu estou dando desse legítimo que era eu reter, eu estou dando dele. Era legítimo eu ficar com esse valor, mas eu decidi dar desse valor. E a palavra de Deus diz que esse será abençoado, que ele vai ter mais do que ele tinha. Eu vou receber em dobro, né? Eu vou receber mais do que eu dei. E é assim que funciona. E o justo, ele se importa com a causa dos pobres. O mal, não. O mal, ele passa pelo pobre e finge que não está nem escutando. Ele não liga para essas coisas. Ele não se importa com essas coisas, né? Se você falar, vai cair uma inundação. Nossa, ali embaixo sempre inunda, né? Sempre enche as casas das pessoas, né? O justo, isso importa para ele. O justo se preocupa com isso. O justo vai falar, nossa, tomara que não chova, meu Deus, tomara que não chova, eu vou ficar de olho, porque se chover eu corro lá para ajudar eles, né? Para ajudar eles a saírem das casas, tá? Eu ajudo eles. O mal, ele vai falar, problema é deles, não tem nada a ver com isso não. Tomara que chova mesmo, precisa refrescar, né? Isso é o mal. Versículo 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Uau! Tá falando aqui, cuidado com quem você anda. Salomão vive sempre falando isso, né? Cuidado com quem você anda. Não ande com uma pessoa que é zombadora. Não ande. Porque onde ela vai, ela causa confusão. E não é verdade? Né? Quando a gente para lembrar de alguém zombador, todo mundo deve conhecer uma pessoa zombadora, né? Já viu na vida, alguma fase da tua vida, você já conheceu alguém que era zombador. Todo lugar que ia, ficava tirando uma chacota, fazendo zoeira, né? Tirando uma dos outros. E aqui tá dizendo, cuidado. Aquela pessoa que zomba de tudo, ela vive causando confusão. Não ande com uma pessoa assim, porque você vai estar no meio da confusão. Vai sobrar para você. Não faça isso. Não faça isso. Tem uma história que eu conheço que eram dois amigos e eles saíram para ir para uma festa, dois solteiros. E eles saíram para uma festa. E um desses amigos sempre dava em cima de mulher casada. Parecia uma coisa. E o outro sabia disso. E ele sempre dava em cima de mulher casada. Ele bebia e dava em cima de mulher casada. Não sei o que acontece. Ele via a mulher com alguém e ele ia lá para aquela mulher. Era sempre assim. E o outro sabia disso. E então os dois foram juntos para a balada. E lá na balada ele bebeu, esse outro, né? Aí teve uma hora que eles... Não, eles estavam até juntos, eu acho. Eles já estavam bebendo, eles estavam juntos. Ele começou a piscar para a mulher. Começou a dar em cima da mulher. Aí daqui a pouco vem o marido falar com ele, numa balada, né? Era o namorado dela, todo fortão, veio falar, que é isso, você tá dando em cima da minha mulher, não sei o que, né? Aí o outro olhou e falou, não acredito que você tá fazendo isso, né? E já começou a brigar ali com o amigo, né? Quase que apanharam os dois. Aí o outro teve que tirar o amigo. Falou, não, a gente tá indo embora. Levou o amigo pra fora, gente. E aí Salomão tá falando aqui, cuidado, não ande com pessoas assim, porque uma hora vai sobrar pra você. Você vai apanhar junto. Não ande com pessoas assim. Aqui ele diz, ande com pessoas sábias. As pessoas sábias, aonde elas vão, elas levam paz. Ainda que esteja acontecendo uma confusão, se a pessoa sábia for para esse lugar, ela vai levar nesse lugar a paz. Ela vai conseguir apaziguar, vai ficar tudo bem. Então, ande com pessoas sábias, não ande com zombadores. Zombador não é um bom negócio para você. Busque companhias sábias, porque você vai ter paz. Versículo 9. O homem sábio que discute com o tolo não terá descanso,
pois o tolo somente ri e causa confusão. Gente, é verdade, eu já vi muito crente cair nessa. Salomão está dizendo assim: não perca tempo discutindo com tolo. Quando você discute com um tolo, ele só ri da tua cara. Ele fica rindo da tua cara, e ele começa a aumentar a aspereza dele. Ele começa a aumentar a grosseria dele. E ele começa a te ofender ainda mais. E aquilo vai virar uma confusão. Vai chegar uma hora que ele vai falar e vai mexer no teu calo. Vai chegar uma hora que ele vai falar e vai mexer com algo que você não vai conseguir ficar sem dar resposta. E isso não vai ser bom. Então, não discuta com o tolo. Deixa ele falar sozinho. Porque quem perde nessa discussão é o sábio, não é o tolo. Porque o tolo tudo acha graça, tudo quer confusão. A confusão para o tolo é lucro. Então, não discuta com o tolo. Deixa o tolo falar sozinho. Né? O tolo começou a falar, às vezes você está tentando explicar algo para alguém, é algo legítimo, é algo que você está certo, né? É algo que tem toda a razão, que é o óbvio. Você está tentando explicar, a pessoa não aceita, não entende, né? A pessoa não tem juízo, não tem discernimento, é um tolo e ele não concorda com você. Pronto, acabou. Fala, tá bom, tudo bem. Você quer pensar assim, então você pensa assim. Você vai ficar discutindo, tentando abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro o que você está falando, não vai dar certo. Você vai sair perdendo. Ele vai ficar rindo da tua cara, caçoando de você e vai acabar dando confusão. Versículo 10, Salomão diz assim: os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. Os maus, né, os assassinos, eles odeiam as pessoas que são honestas. Eles não são amigos das pessoas que são honestas. Pelo contrário, eles querem mal para essas pessoas que são honestas, porque eles não são honestos. Então, eles são inimigos de quem é. Eles querem que todo mundo seja igual a eles. Então, eles não ficam felizes desses honestos existirem. Mas os bons, eles gostam dos honestos. E eles não só gostam dos honestos, não só amam os honestos, como eles protegem a vida dos honestos. Né? Eles incentivam para que a pessoa continue sendo honesta. Ele faz de tudo para que o honesto continue vivo. A vida do honesto tem valor. Então, para o bom é isso. Versículo 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas o sábio se controla e se acalma, né? O sábio, ele tem autocontrole. O sábio, ele tem controle próprio. Não é aquela coisa, ai, nossa, eu saí de mim, né? Eu já ouvi gente falando isso. Ai, eu tava com tanta raiva que eu saí de mim. Aí a pessoa foi lá, quebrou o celular, quebrou a casa, quebrou tudo. Já vi gente até quebrando casa, quebrando armário novo, quebrando TV, né? Ah, eu saí de mim, fiquei tão nervosa que eu saí de mim. Isso é um tolo. Quem sai de si é tolo. Salomão deixa muito claro aqui. O tolo, ele não consegue controlar a raiva dele. Ele mostra, ele deixa muito claro que ele está com raiva. E isso é o tolo. O sábio, ele tem autocontrole. O sábio, ele consegue se acalmar, ele mesmo se acalma. Não é que ele não fica nervoso, né? É normal a gente sentir, o sentimento é natural, como eu já tinha dito. Você sente raiva, você sente ira, você sente ódio, você sente ciúme. E o sábio sente. Só que ele vai se acalmando. Ele começa a se acalmar e ele se controla. Ele conta até 10, respira fundo e não estoura, né? Agora o tolo estoura. O tolo sai quebrando tudo, xingando tudo e mostra a raiva dele. Versículo 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O que está falando aqui? Exemplo. Quando uma pessoa que tem uma autoridade sobre alguém dá um mau exemplo, as pessoas que estão abaixo dela, que são submetidas a ela, elas repetem o exemplo que elas receberam. Um governante mau, um governante que rouba, dá exemplo para os que estão abaixo dele, e os de baixo vão roubar também. Aqui está falando sobre exemplo, né? Dê bom exemplo. Dê bons exemplos aos seus filhos.
Dê bom exemplo na sua empresa aos seus funcionários. Dê bom exemplo aos seus alunos. Dê bom exemplo, sei lá, qualquer pessoa, né, que você passe uma mensagem de autoridade e você é um espelho para essa pessoa. Dê bom exemplo, porque a pessoa vai imitar o que você tem feito. A pessoa vai imitar o teu exemplo. Então, aquele governante mau, aquele governante mentiroso, aquele governante que aceita falcatruas, está dando exemplo para os que estão abaixo dele, ali na ordem hierárquica, para fazerem o mesmo. E eles vão começar a fazer o mesmo também. Versículo 13. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu os olhos para verem. Né? O pobre e aquele que oprime o pobre tem uma coisa em comum. Os olhos. Deus deu os olhos para os dois. Mas aqui está falando no sentido mesmo de uma metáfora. Deus deu consciência para os dois para analisarem a situação ali. Assim como o pobre está vendo o que está acontecendo, o que deveria acontecer, o que deveria ser, o que oprime o pobre também sabe, tem conhecimento da real situação. O que Salomão está querendo dizer aqui é que Deus está vendo. E Deus deu o mesmo discernimento para os dois. Deus não fez o pobre enxergar mais a condição de pobre do que o rico. Os dois têm a mesma condição, os dois têm a mesma instrução, os dois têm a mesma vista. Deus permitiu que os dois tivessem a mesma visão, o mesmo ponto de vista. Mas cada um decidiu por um caminho diferente. E isso vai ser cobrado. Mas a oportunidade foi igual para todos. A Bíblia diz isso, né? No Novo Testamento diz que nós seremos julgados de acordo com as oportunidades que nos foram dadas. Porque existem muitas pessoas que falam, eu não vou ler a Bíblia não, porque se eu ler a Bíblia, eu vou ser responsável porque eu já vou ter conhecimento, né? E a Bíblia diz que quando você tem conhecimento, você se torna mais responsável ainda por aquilo que você recebeu de conhecimento. Então, se uma pessoa ignorante comete tal pecado, é menos ruim do que uma pessoa que tem conhecimento que comete pecado, né? É isso que a Bíblia diz. Então, algumas pessoas dizem, então eu não vou ler a Bíblia não, então eu não quero ter conhecimento de nada não, porque aí vai ser menos ruim, eu não vou ser cobrado tanto como se eu tivesse conhecimento. Mas a Bíblia diz que o conhecimento que nos vai ser avaliado não é o conhecimento da Escritura em si, de eu pegar a Bíblia e abrir a Bíblia, mas é o conhecimento prático. A Bíblia diz que cada um vai ser analisado de acordo com as oportunidades que recebeu. Às vezes, a pessoa nunca abriu uma Bíblia na vida. Nunca. Mas ela teve várias oportunidades de ouvir a verdade. Várias pessoas chegaram até ela e falaram através de testemunhos, através de conversas, falaram para ela. E ela ignorou. São oportunidades que foram perdidas e ela vai ser julgada por essas oportunidades, né? Assim a Bíblia diz isso. Igual, por exemplo, se você for parar para pensar, né? Eu até falei isso já na aula que eu expliquei sobre isso. Existem tribos indígenas que são totalmente afastadas da humanidade, né? Da nossa civilização de hoje, né? Então, tem até casos que aconteceram, que passaram na mídia, de pessoas que tentaram entrar nessa tribo para conhecer, estudiosos, né, para conhecer, e morreram. Quando eles chegaram perto da tribo, a tribo deu flechada e matou. Mataram essas pessoas. Porque você não pode chegar perto, eles não têm contato nenhum. Realmente eles matam quem chegar perto. Aí você vai falar, nossa, mas como que essa pessoa então vai ser julgada? Né? Porque ela nunca vai ouvir falar sobre Jesus. Como que alguém vai chegar lá e pregar para essa tribo? Não tem como, é impossível ir lá e pregar para essa tribo. Mas a Bíblia diz que Deus vai analisar segundo o conhecimento que foi dado a eles. De alguma forma Deus se revelou para essa tribo. Por meio da natureza, por meio de testemunho de vida. Às vezes aconteceu algo lá dentro da tribo e aquele testemunho de vida era Deus se apresentando para eles. Algo aconteceu ali. E eles vão ser avaliados segundo aquilo.
segundo as oportunidades que eles tinham de conhecer a Deus verdadeiramente e o que eles fizeram com elas, né? E é a mesma coisa aqui que Salomão está dizendo, olha, o pobre e o oprimido recebem a mesma oportunidade. Os dois têm a mesma oportunidade de verem a mesma situação. Mas cada um decide segundo o teu coração, segundo aquilo que quer. Mas Deus vai avaliar. Deus vai olhar isso depois e Deus vai julgar. Versículo 14 diz assim: as autoridades que defendem os direitos dos pobres governam por muito tempo. As autoridades que não ignoram os pobres, pelo contrário, eles lutam pelos pobres, eles querem fazer justiça pelos oprimidos, pelos pobres, pelos menos favoráveis. Eles querem o que é justo, né? Não é além do que é justo, é o que é justo. Tem essa questão também, né? Às vezes a pessoa acha que tem que receber além do que é justo. Não é nesse nível que a Bíblia diz. A Bíblia nunca disse nesse nível. Deus nunca disse, na aliança da lei, existem lá viúvas, órfãos, pobres, e Deus nunca disse, pega todos os seus bens, vamos dividir todo mundo. Deus nunca disse para ter um comunismo lá, para pegar toda a renda, vamos dividir tudo aí entre todo mundo. Deus nunca disse isso. Deus disse que era para se atentar à causa deles e ajudá-los. Ajudá-los até de forma a incentivá-los a saírem dessa situação. E não se manterem nessa situação, mas incentivá-los de forma que eles possam depois andar sozinhos, né? Caminhar sozinhos. Essa foi o intuito quando Deus colocou ali sobre a possibilidade de terem servos. Você pega dinheiro emprestado e você oferece o seu trabalho para pagar o dinheiro que você pegou emprestado. Lembra que depois tem a lei lá do jubileu? Então, era essa a intenção de Deus. Era que os pobres fossem olhados. Deus tem essa preocupação muito grande na Bíblia, né? Que haja um olhar ao pobre, que haja um olhar ao necessitado, que haja um olhar ao oprimido, que haja um olhar àquele que está numa situação menos favorável, que haja esse olhar e que essa pessoa ajude a outra, né? Não que haja sempre ali um incentivo para que ele continue nessa situação ruim, mas que ele melhore. Por exemplo, hoje seria o equivalente a você ver que está uma pessoa numa situação ruim, ele está passando necessidades, não tem que comer em casa, você ajuda ele com relação a isso, mas também você paga um curso para ele conseguir arrumar um emprego. É nesse nível que Deus fala para a gente ajudar o pobre. Não é no sentido de você sempre viver dando esmolas, não é no sentido de você sempre incentivar ele a viver pedindo, mas é no sentido de você ajudá-lo a se levantar, a se erguer, né? Era assim que a aliança da lei falava e é assim que Deus fala. Então no versículo 14 diz isso, que aquele que defende o direito dos pobres ficará por muito tempo no poder. Então, não fique achando, quando você chega no poder, às vezes você começa a ignorar os pobres, quem está no poder, né? A pessoa entrou no poder, está no poder, tem condições de ajudar os menos favorecidos, os pobres, e ele começa a ignorar os pobres porque ele está no poder. Ele fala, não, vou ficar ajudando pobres, não dá. Mas aqui diz, se você se atentar e defender o direito dos pobres, você se manterá por muito tempo no poder. Isso é garantido. Então, isso fará com que você fique muito tempo no poder, porque é algo justo, né? Você está se atentando a alguém que Deus quer que você se atente. Deus tem um olhar especial ao pobre. Versículo 15 diz assim, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Tem uma outra Bíblia, uma outra tradução, que está escrita assim, na nova tradução da linguagem de hoje. Está escrito assim, é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. E é isso mesmo, Salomão está dizendo assim, olha, você precisa mostrar para a criança, para o teu filho, quem é que manda. Você precisa corrigir ele. Você precisa castigar ele. Você precisa dizer não. Porque se você entregar ele a ele mesmo, se você deixar ele fazer todas as vontades dele, quem vai depois passar vergonha vai ser você, mãe e pai, que deixou seu filho entregue a ele mesmo. Ele podia fazer tudo o que ele quisesse, né? Ele podia matar todas as vontades dele. Nunca recebeu um não, nunca foi corrigido, nunca foi advertido. Quem vai acabar passando vergonha depois é você. Então, corrija o teu filho. Repreenda o teu filho. Para que você depois não venha passar vergonha. Não deixe ele
por si mesmo. Não deixe ele fazer tudo que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Não deixe, isso não é bom. Versículo 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda, né? Quando aumenta o número de pessoas más, aumenta o número de maldade. É óbvio, né? Quando aumenta o número de pessoas más, aumentam os pecados. Aumenta a transgressão, aumenta o pecado. Mas não desanime, você que é justo. Não fique sem esperança, você que é justo. Porque uma coisa é garantida, que você verá a destruição deles. É isso que Salomão está dizendo. Não perca a esperança, o justo. Que é triste o justo ver isso, né? Quando o justo começa a ver que o mal tem aumentado e que o número de pessoas más tem aumentado e o número de coisas ruins que acontecem por meio dessas pessoas tem aumentado, o justo desanima. O justo fala, nossa, mas parece que só tem eu, né? A gente vai ver mais pra frente Elias, né? Elias tem um momento na história que ele tá mal desanimado. Ele acha que só sobrou ele que ama ainda Deus, né? Ele fala, nossa, só sobrou eu, Deus, me leva, me mata, porque só tem eu aqui agora que sou fiel a ti. E Deus fala, tem só você não, tem ainda muita gente. E é isso, o justo desanima. Quando o justo vê que a maldade tem aumentado, o justo se desanima. Mas não desanime, você que é justo, porque há uma esperança, há uma promessa e uma coisa é certa. Você vai ver o castigo deles. E amém, né? A gente vai ver, com a graça de Deus, amém. A gente vai ver sim, né? Sendo salvos, amém. Nós vamos ser salvos em nome de Jesus. E então a gente vai ver a recompensa dos ímpios. Amém. Vai ver de longe, né? Amém, bem longe. Quer ver de perto? Não, vai ver bem longe. Versículo 17 diz assim: castiga o teu filho e ele vai te dar descanso. E então ele vai dar delícias à tua alma. Ou seja, ele vai dar orgulho para você, ele vai dar paz para você. Tem gente que tem dó de castigar o filho, né? Tem gente que tem dó de bater, tem gente que tem dó de corrigir o filho. E aqui Salomão está falando, olha, se você castigar o teu filho, se você corrigir o teu filho mesmo, não fique com dó. Porque a verdade é que isso é necessário para que ele te dê descanso, para que ele te dê paz. Porque senão ele vai crescer uma pessoa que você não vai ter paz. Ele não vai te dar, ele vai te dar dor de cabeça. Então, castiga. Castiga porque ele vai te dar orgulho. Ele vai crescer alguém que te dê orgulho, alguém que te dê paz, alguém que te dê tranquilidade e não alguém que te dê trabalho. Então castiga, corrige ele. Um castigo não faz mal, não. Né? A gente lembra até que tem um provérbio que Salomão fala que a vara não mata, né? Castiga o teu filho com vara, porque a vara não vai matar ele, não, pode castigar. Versículo 18 diz assim: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Qualquer lugar que seja onde não se tem a orientação de Deus, é um lugar que está em destruição, está sem ordem, está desmoronado, né? Não é um lugar bom. Para que aquele lugar seja bom, é necessário haver a orientação de Deus. E da mesma forma é um país. É um país, uma empresa. Quando você coloca alguém num cargo alto, é necessário que essa pessoa seja orientada por Deus. Porque se ela não for orientada por Deus, por mais inteligente que seja, por mais o que for que seja, vai sair do controle, vai perder a ordem das coisas. Porque, gente, é verdade. Teve até uma aula que a gente falou sobre isso. Eu acho que a coisa mais importante num currículo, mais importante de tudo, não é doutorado, não é qual faculdade, até que nível você estudou, não é tempo de experiência, não é nada disso que é mais importante num currículo. O mais importante em um currículo é o caráter. É alguém de Deus verdadeiramente, né? Tem muita gente que fala que é de Deus e não é de Deus, né? Então, verdadeiramente, alguém que tenha o caráter de Deus. Alguém que verdadeiramente é orientada por Deus. Isso é a coisa mais importante. Eu posso contratar uma pessoa que tem 30 anos de experiência e essa pessoa me roubar. Essa pessoa fazer tudo errado, me roubar meus clientes, né? E me enganar.
Ou então eu posso contratar uma pessoa que, apesar de não ter experiência nenhuma, ela é honesta, ela tem caráter, ela faz as coisas guiada por Deus, Deus a orienta. É perfeito, é ótimo. Isso é o essencial no currículo, né? No meu ponto de vista, isso é o essencial no currículo. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Um país, uma nação sem a orientação de Deus é um país perdido. Uma empresa sem a orientação de Deus é uma empresa perdida. Qualquer lugar que for, que não haja a orientação de Deus, é um local perdido. Mas aquele que guarda a lei de Deus, aquele que se atenta ao que Deus fala, que se atenta aos juízos, os preceitos, os mandamentos de Deus, esse sim é feliz. Então, se atente à lei de Deus, guarde a lei de Deus, né? Obedeça o que Deus diz. Versículo 19 diz assim: não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. A pessoa está ainda ali naquela... Vamos falar com relação àquela época, vai. Naquela época haviam escravos. Então, a pessoa queria corrigir o escravo dele. E ele ia corrigir o escravo dele conversando. Ele sentava com o escravo dele e ficava conversando, tentando ensinar por meio do diálogo. E Salomão está falando aqui. Uma pessoa que tem a mente de escravo, ela não foi liberta, a mente dela é de escravo. Ela nunca vai entender uma repreensão falada. Nunca. Você pode sentar com ela e falar horas e horas e horas. Ela pode até entender o que você está falando. Ela pode até ouvir e entender. Mas ela não vai te obedecer. Porque a mente dela é escrava. Ela não vai te ouvir. A mente dela não é livre. A mente dela é mente de escravo. Então, esse tipo de gente que tem a mente escrava, não tem a mente livre ainda, ele precisa ser corrigido de uma forma mais severa. Só palavras não resolvem. Só palavras não vai resolver. Alguém que tem a mente escrava, que tem a mente que não foi liberta. Precisa ser uma repreensão mais áspera. Versículo 20 diz assim: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Há mais esperança para um tolo. É mais fácil um tolo se dar bem na vida, um tolo mudar os seus caminhos. É mais fácil um tolo virar sábio do que uma pessoa que fala sem pensar, fala o que vem à mente e sai falando. Existem muitas pessoas que são assim, né? Elas vão e não filtra, não para e pensa antes de falar, sai falando qualquer coisa. E essas pessoas estão perdidas. Elas falam demais e falam sem filtrar, sem pensar, sem parar, sem ver como que o outro vai se sentir ao ouvir aquilo e sai falando. E essas pessoas se dão mal. Uma hora vai dar ruim. Uma hora você vai falar alguma coisa que não deveria ter falado. A pessoa não vai gostar do jeito que você falou. A pessoa não vai gostar do que você falou. Você vai se arrepender de ter falado. Então, antes de falar qualquer coisa, pare, pense, coloque a palavra em ordem, né? Coloque a frase em ordem, em pensamento. E pense como aquilo vai ecoar depois que você falar. Quando eu falar, como é que ele vai receber? Que vai acontecer? Vai dar briga? Então, pense antes de falar. Salomão vive falando isso, né? O sábio, ele pensa antes de falar. O sábio, ele não fica falando muito. O tolo fala muito. O tolo fala pelos cotovelos, né? O tolo fala doidado. O tolo sai falando, dando conselho para todo mundo, sai querendo conversar a todo instante. O sábio, ele só observa. O sábio, ele observa e ele fala quando é necessário. Mas ele mais observa. Ele fica mais quieto do que fala. Versículo 21 diz assim: o escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. Aqui a gente lembra, eles tinham um escravo nessa época. Aí a pessoa, em vez de corrigir o escravo, em vez de ensinar o escravo corretamente, tá mimando. Passa a mão na cabeça. Fala que tá tudo certo, tá tudo ok. Quando ele crescer, ele não tem direito à propriedade. Ele não é dono. Só que ele vai querer. Ele vai querer, de qualquer jeito. Ele acha que é dele. E isso é muito sério, inclusive com relação a gente mesmo, né? Numa situação metafórica, né? A pessoa tem a mente de escravo. A pessoa não está liberta. A pessoa
tá confusa, a pessoa não tem ideia do que é certo e do que é errado, não tem o juízo das coisas de Deus. E você fica mimando essa pessoa, você fica passando a mão na cabeça dessa pessoa, você fica dando para ela tudo que ela quer, ela vai crescer achando que já tem direito a tudo. E vai querer a herança dela antes da obra, nesse sentido. E é por uma dessas que aí depois o filho vai e vai matar o pai para receber a herança antecipado, vai querer já tomar posse das coisas, porque foi mimado. Então toma cuidado, não mime um escravo. Salomão já disse, a única forma de se corrigir um escravo não é sentando e conversando com ele, é corrigindo de forma severa. Use da vara para um escravo, para que ele mude a mente dele, para que ele entenda. Né? E é bem aquela coisa, na psicologia existem duas formas de você ensinar, de você alcançar as coisas. Existe uma forma que é por recompensa. Eu consigo o que eu quero através de recompensa. Eu consigo incentivar ações através de recompensas. Até que elas virem algo comum e a pessoa fique fazendo involuntariamente sem perceber. Por exemplo, eu falo pro meu filho, olha, toda vez que você tirar nota A, ele não gosta de estudar, meu filho não gosta de ler, não gosta de estudar, meu filho não gosta muito dos estudos. E eu incentivo, eu quero que ele vá para a faculdade. Então eu falo assim, olha, toda vez que aparecer no seu boletim um A, eu vou te dar R$20. Isso é um incentivo positivo, né? Eu estou incentivando meu filho a estudar bastante para ele tirar A, para ele se motivar para ir recebendo sempre R$20. Na psicologia, diz que esse tipo de incentivo surte efeitos, que funciona. Mas na psicologia diz que o efeito negativo funciona ainda mais. Que engraçado, né? Por exemplo, se eu falar pro meu filho, olha, se aparecer uma nota vermelha aqui, você vai ficar sem ver o TV. Você vai ficar sem jogar o jogo que você gosta. Eu vou te bater. Eu vou tirar de você o celular. Você vai perder a amizade. É um reforço negativo, né? Eu tô tirando dele algo. Na psicologia diz que isso funciona mais rápido. Se eu fizer isso de forma negativa, se eu falar para ele que ele vai sofrer, algo assim vai acontecer, que ele sofra, ele aprende mais rápido, ele vai se empenhar mais. É nesse sentido. E é isso que Salomão vem falando pra gente aqui. Quando você quer falar com alguém, principalmente se a pessoa tem a mente escrava, né? A pessoa não tem aquela mente liberta, ela vai entender melhor se você vier com essa repreensão negativa. Se você vier com esse apoio positivo, ela não vai se esforçar tanto. Agora, se vier um castigo, se vier um sofrimento, ela vai se esforçar mais. Então faça isso. Não fique mimando, mas sim repreenda, use a vara, corrija, sempre que for necessário. Versículo 22 diz assim, o homem irado provoca discórdias, o cruel aumenta as ofensas, né? Então, o homem que está irado, o interesse dele, ele já está irado, né? A gente põe para fora aquilo que está no coração da gente. E a gente começa a manifestar aquilo que está em nós. A pessoa está irada, a pessoa está com raiva, a pessoa está nervosa. Em todo lugar que ela for, em todo lugar que ela vai, ela quer uma briga. Ela quer fazer discórdia. Porque isso tá nela, ela tá irada, ela tá nervosa, né? Então, onde ela for, ela vai querer causar briga. Eu conheço pessoas assim. Onde vão, querem causar briga, né? O que você tá querendo é confusão. Existem pessoas que são assim, que o que elas querem é confusão. E isso acontece com o homem irado. A pessoa tá revoltada, tá irada, o que ela quer é causar confusão. Então, cuidado com esse tipo de pessoa. Você sabe que a pessoa tá irada, você sabe que a pessoa tá revoltada, você sabe que a pessoa tá daquele jeito, fique longe dela, porque ela vai causar confusão. Ela quer causar confusão e é isso que ela vai fazer. E o homem cruel? Se a gente observa que a pessoa é cruel, se você sabe que aquela pessoa é cruel, fique longe dele. Porque o homem cruel, ele causa dores. Ele causa feridas. Então, fique longe desse tipo de gente. Ele é cruel. Ele vai fazer mal. Ele vai causar feridas. Ele vai causar dores. Então, se afaste desse tipo de gente. Versículo 23.
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito receberá honra. Parece bastante com aquele de lá, né? Os humilhados serão exaltados, né? Então é isso, nessa questão. Aquele que se acha muito, aquele que se engrandece, será humilhado, será abatido. Então não se sinta. Salomão vem sempre falando que o sábio é humilde. O sábio, ele não se acha. O sábio, ele não se sente. O sábio não fica, eu sou o máximo. Não, o sábio não é assim. Quem é assim é o tolo. O sábio não é assim. Mas esse que é assim, esse que é arrogante, que é soberbo, que se acha muito, saiba que você vai ser abatido. Uma hora você vai cair desse pedestal, você vai cair. Mas, em compensação, aquele que é humilde, aquele que não se acha, que tem humildade em si, esse sim vai ser honrado. Esse sim vai receber honra. O outro quer tanto se honrar a si mesmo, né? Foi como Salomão disse, quando buscamos a nossa própria honra, ainda que ela venha, não é honra. Porque nós buscamos. A honra verdadeira não vem de nós buscarmos, mas de nós recebermos sem esperar. Essa é a verdadeira honra. E a pessoa que tem um espírito humilde recebe essa honra, porque ele não espera. Então ele é honrado. Versículo, é tão bom, né, você ser honrado quando você não espera ser honrado, do que você ficar ali naquela expectativa esperando ser honrado e não é, né? É humilhado. Então, como Salomão havia dito em alguns capítulos anteriores, né? Não chegue em um lugar importante e sente no melhor lugar, se honrando. Porque você vai passar vergonha. Pode ser que alguém mande você levantar e ir pro lugar lá de trás. Então, é preferível que você sente lá atrás e alguém lá da frente te convide. Ah, não, vem, não, você vai ficar aí atrás, não, vem aqui, nesse lugar de honra. Então, não se honre. Não honre a si mesmo. Não faça nada para se honrar a si mesmo, né? Eu até dei exemplo da igreja aqui perto. Tem uma igreja aqui perto que eu ia, gente. Teve um dia que eu fiquei indignada. Era o dia de honra à pastora. Aí, quando eu cheguei na igreja, eu vi que tinha um trono. Era um trono que tinha. Eu ainda achei que o trono estava enfeitado para falar de Jesus. Quando eu cheguei, porque tinha um trono. Era tipo uma poltrona trono. Tava todo enfeitado, parecia um trono. Aí, quando eu cheguei, eu falei, acho que é pra esse trono aí, essa poltrona é pra falar de Jesus. Aí, quando eu cheguei, aí conduziram a pastora para ela sentar nessa cadeira. Aí, ela ficou sentada, gente, o tempo inteiro. Ficaram 1h30 falando da pastora e pôs vídeo na tela da pastora. Aí foram várias pessoas falar lá na frente sobre a pastora. Foi dar testemunho sobre a pastora. Tudo sobre a pastora, você falou da pastora. Aí no finalzinho, tá bom, cada um pra... Aí falou do dízimo, aí na hora do dízimo falou de Deus um pouquinho, na hora do dízimo, na hora da oferta. Depois voltou a falar da pastora. Aí no finalzinho, tá bom, todo mundo pra sua casa, tchau. E gente, só falou da pastora. E é isso que Salomão está falando. Não busque honra para você mesmo. Não, isso não é bom. E piorou ali, gente. Um lugar que era para ir, para buscar sobre a palavra de Deus, para ouvir sobre Deus, para ouvir sobre o reino de Deus. Ficou lá, eu fiquei até o final, porque eu falei, não é possível, acho que vai falar alguma coisa. Aí ficou 1h30 falando com a pastora. Foi demais. Foi teve teatro para a pastora. Aí teve uma outra sessão que era de perguntas para a pastora. Era tudo sobre ela, né? Era aquela coisa que Deus diminui e que eu apareça. Foi nesse nível, que Deus diminui e que eu apareça. Existe uma música hoje em dia que fala, né? Que uma música totalmente louca, né? Totalmente fora do contexto bíblico, que fala para Deus acender a luz e fazer o palco brilhar e me levar ao palco que eu vou brilhar. Gente, isso daí não é bíblico não, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que diminuir, que Deus tem que aparecer, né? Que eu diminua e que Ele cresça. Não sou eu, é Ele que tem que aparecer. É dele que a gente tem que falar, não é de mim. E é triste, né? Versículo 24 diz assim: o companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Uau! Você andar com um ladrão
você andar com uma má companhia, saiba que você se tornou seu próprio inimigo. Uau! Porque você está andando com a pessoa errada. E por que você se tornou seu próprio inimigo? Aí aqui Salomão diz, porque se você um dia for para o tribunal e disser a verdade, o que você viu, você vai ser preso. E se você não disser a verdade, Deus vai te amaldiçoar. Você se tornou o seu próprio inimigo por ter se tornado amigo de uma pessoa ímpia, de uma pessoa ruim. Uau! Se você falar a verdade, você é preso porque você viu muita coisa. E se você não disser a verdade, você se tornou amaldiçoado por Deus. Ou seja, não seja companheiro de ladrão, não seja companheiro de gente má, não seja. Porque se você for, você se tornou o seu próprio inimigo. Você está perdido. Ou você está perdido se você disser a verdade, vai preso por tudo que você já viu, né? Você é testemunha, você virou cúmplice. Ou você vai mentir para não ser preso, mas será amaldiçoado por Deus. Você se tornou seu próprio inimigo. Cuidado. Versículo 25 diz assim: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. É que nem uma vez Davi disse, né? Tem um salmo de Davi que diz isso, que ele não tem medo de homens. Algumas pessoas têm medo de homens, né? Ele não tem medo de homens. Ele tem medo de Deus. Ele jamais vai fazer algo contra Deus por medo de homens. Porque o medo que ele tem de Deus é muito maior. Então ele prefere sofrer nas mãos dos homens a sofrer na mão de Deus. E é isso que Salomão está falando aqui. Não tenha medo dos homens ao ponto de você desobedecer a Deus. Não. Tenha mais medo de Deus. Porque se você tiver medo de Deus, temer a Deus verdadeiramente, ter mais medo de Deus do que dos homens, Deus te deixará em segurança. Não vai precisar ter medo de homem. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus te guarda, quem é que vai entrar no alto refúgio que Ele te deixa? Então, tema a Deus e não aos homens. Não descumpra uma ordem de Deus por amor ao homem ou por medo do homem. A gente lembra de Eli, né? Eli cometeu esse erro. Eli amou mais aos filhos do que a Deus. E por isso Deus amaldiçoou Eli e a descendência de Eli. Porque Eli amou mais aos filhos dele, que eram corruptos, do que a Deus. Então não tema mais aos homens do que a Deus e não ame mais aos homens do que a Deus. Porque senão vai dar mal para você. Versículo 26 diz assim: todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá para cada um o que cada um merece. Então, não vá nessa de que você vai bajular alguém importante e você vai se tornar importante. Não fique nessa de que você vai bajular alguém importante e você vai receber benefícios, né? Eu vou receber tal lucro. Não, porque cada um recebe aquilo que merece. Deus vai dar. Ainda que você não esteja recebendo hoje, né? Tem gente que hoje não está recebendo aquilo que merece, né? Está recebendo até além do que merecia, né? A pessoa não merecia nada e está recebendo. Mas Deus vai dar. Um dia Ele vai dar. Pode ser que agora eu não esteja recebendo, mas um dia Ele vai dar. Deus vai dar a cada um o que cada um merece. O justo tem essa esperança. E o ímpio tem esse aviso. Deus vai dar a cada um o que cada um merece. Uma hora Ele vai. Versículo 27, para finalizar a aula de hoje. Glória a Deus, diz assim: os homens direitos não toleram os maus. E os perversos não toleram os honestos, não toleram os direitos. Não tem como um justo ser amigo assim, né? Tolerar o ímpio, o que o ímpio faz. Não tem como. E não tem como o ímpio tolerar o que o justo faz. Não tem lógica.
Você pode até, claro, ame os seus inimigos. Então você, é claro, não vai sair batendo na pessoa, não vai brigar, não é nesse sentido. Mas não tem como você tolerar o que ele faz. Como que o justo vai achar certo o que o ímpio faz? Não tem como. O justo nunca vai achar certo o que o ímpio faz. O justo nunca vai amar o que o ímpio faz. O justo vai odiar o que o ímpio faz. É nesse nível que tem que ser. O justo tem que odiar o que o ímpio faz. E o ímpio odeia o que o justo faz. Porque ele é ímpio. Eles não se misturam. É que nem água e óleo. Não se mistura. Não tem como. Ainda que eles estejam, não tem problema, né? Não é, você não, se você sentar e conversar com o ímpio, não significa que você vai pegar uma doença contagiosa, né? Não é nesse nível. Tanto que Deus fala que a gente tem que pregar o evangelho, né? A gente tem que evangelizar, a gente tem que amar o nosso inimigo, né? Então a gente tem que receber as pessoas com amor, para até a gente dar o exemplo, né? Ela vai conhecer o evangelho de Cristo através do nosso exemplo sendo Cristo na vida dela. Não é nesse sentido. Mas aqui, quando Salomão fala, não é no sentido da gente não andar. Existem pessoas que elas são tão religiosas ao extremo que elas deixam de visitar parente, porque falam, não posso andar com ímpio. Deixa de visitar parente, deixa de receber visita, proíbe a pessoa de entrar na tua casa. Né? Não, você fica lá fora que você é ímpio. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não tem problema. Né? Não é nesse nível. O problema é você tolerar o que ele faz. O problema é você dizer que o que ele faz é certo. O problema é você passar a mão na cabeça dele. O problema é você começar a aceitar aquilo que ele faz. Tem uma cantora aqui no Brasil, né? Que ela tem um amigo que é gay. E ela falou que é o maior amigão dela. O maior amigão, ele vai na casa dela, ela vai na casa dele. E eles conversam tal. E um certo dia, ele ia casar com o rapaz que ele namora. Aí ele ia casar. E ele convidou ela para cantar no casamento dele. E ela disse, olha, eu te amo. Mas eu não vou cantar no seu casamento. Porque eu não concordo com isso. Eu não posso ir lá e cantar como se eu concordasse, como se eu tolerasse, como se eu aceitasse. Eu não vou. É isso que Salomão está falando. É nesse nível. Eu tenho uma tia e eu tenho uma prima que elas são lésbicas, né? Que elas são homossexuais. E, gente, eu vou na casa da minha tia, converso com ela, a gente se fala pelo WhatsApp. Eu falo com a minha prima, eu as vejo, beijo, abraço. Não é essa a questão. Mas eu jamais vou falar que aquilo é certo. Né? Eu jamais, se me perguntarem, se falarem, eu jamais. Ou jamais vou tomar uma atitude que a minha atitude vai levar elas a entenderem que eu apoio aquilo. Que é o exemplo dessa cantora que eu tô falando. E é isso que Salomão está falando. O justo jamais vai tomar alguma atitude para o ímpio entender que ele está achando certo o que ele está fazendo. Jamais. Porque o justo odeia o que o ímpio faz. O justo não odeia o ímpio, mas ele odeia o que o ímpio faz. E é a mesma coisa o ímpio. O ímpio odeia o que o justo faz. O ímpio não tem como os dois se tolerarem as coisas que eles fazem. Né? É diferente. Porque senão tem gente que vai no extremo e quer se a pessoa vem na sua casa e você expulsa a pessoa, né? Não é isso. A Bíblia não diz pra gente fazer isso. Não, pelo contrário. Pelo contrário, a gente lembra. Jesus ali dentro de casa, vinha prostituta, sentava, vinha gente adúlteros, né? E entravam na casa com ele, vinham ali, tinham contato com Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. A gente pode ter contato, a gente pode conversar com essas pessoas, né? Vamos ser alienados também. A gente pode conversar com essas pessoas, a gente pode ter contato, a gente pode ir na casa delas, elas podem vir na nossa, não tem problema. O que não pode é o nosso coração começar a aceitar as coisas que eles fazem. Isso não pode. Eu começar a achar que é normal. Eu começar a achar que é bonito. Eu começar a achar que é bom. Eu começar a achar que é certo, né? Porque a palavra de Deus, a palavra em que eu creio, a palavra em que eu sigo,
O evangelho em que eu acredito diz que não é certo. Então, não tem como eu tolerar algo. É ir contra a minha própria fé, né? Então, é nesse sentido. Tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amanhã a gente vai ter, então, Provérbios 30. E na segunda-feira a gente termina Provérbios 31. Amém. A gente termina o livro de Provérbios. E vamos voltar para a história de Reis. E vamos falar ali sobre a queda de Salomão, tá bom? Amém. Vamos entender o que aconteceu aí na vida de Salomão. E então a gente volta depois então depois a gente vai para o livro de Eclesiastes, tá bom? Então, amém, gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, né? Que Deus venha revelar cada vez mais da verdade dele, da palavra dele a cada um de nós, que venhamos a ter cada vez mais discernimento, entendimento, que venhamos a compreender a verdade dele de uma forma absoluta, que não venhamos a ter dúvidas e que qualquer dúvida que tenha surgido, que seja sanada pelo Espírito Santo. Amém. Que venhamos ter discernimento e sabedoria, que venhamos a aprender com a sabedoria da Bíblia, a nos desviarmos do mal, a andarmos nos caminhos de Deus, né? A andarmos na presença de Deus e a buscarmos Ele verdadeiramente com um coração sincero, né? Amém. Então, gente, eu vou desconectar o Facebook e Instagram. Amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Amém, viu? Uma boa noite, bom descanso.